de Cristo seja derramada em cada coração. A lição de hoje é a lição de número 5, dons de elocução. E o nosso texto áureo diz o seguinte: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3. A nossa verdade prática diz o seguinte: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Assim começamos mais uma videoaula estudando a Santa Palavra de Deus. Já agradeço a sua presença aqui no canal. Hoje tem muita informação para você. No final do vídeo eu vou dar uma palavra para você sobre dons espirituais e de ministérios práticos. Portanto, nos ajude a crescer o canal. Com um simples clique no gostei, se inscrevendo no canal, compartilhe com a sua igreja no Twitter, no Facebook, no WhatsApp. Deixe um comentário, diga o seu nome, a sua cidade, o seu estado, escreva aí na inscrição. Nos conte qual dom espiritual você recebeu do Espírito Santo. Deixa aí na descrição. Assim o YouTube reconhecerá como útil esse canal e enviará a outras pessoas e você abençoará também outras vidas. Agora vamos ao assunto sem rodeios. Assim você poderá assistir várias vezes, 2 ou 3 vezes ou mais, para dominar bem o assunto e comentar com a sua classe de escola dominical, com a sua família ou com os seus amigos no trabalho. O que é o dom de profecia? São mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, em língua conhecida para quem fala e para quem ouve, e tem por objetivo edificar, exortar e consolar a vida do crente. Não pode ser confundido com desejo de abençoar alguém, não é confissão positiva, como dizer de si mesmo para você ou para o outro: eu declaro, eu decreto, eu determino ou eu profetizo. Ensina-nos a Bíblia Sagrada que é obrigação de cada crente ter discernimento, observar e julgar se as profecias são realmente de Deus e são de acordo com a Bíblia Sagrada. Não podemos ser radicais como alguns que rejeitam qualquer profecia e alguns que aceitam e engolem também de tudo. Devemos ter o equilíbrio santo da Bíblia e do Espírito Santo para não ser incrédulo e, por outro lado, não ser enganado. A relevância do dom de profecia. O apóstolo Paulo exortou a igreja sobre o dom de profetizar e observou que no exercício do dom é preciso haver ordem no culto. Também orientou os crentes a julgar, observar e examinar. O conteúdo e a origem das mensagens proféticas poderão ser de 3 fontes. Aliás, tudo o que concerne a vida espiritual corre este risco. Oração, pregação, louvor, ensino, se não tomar o devido cuidado, pode ser de origem duvidosa. A primeira fonte é a divina. Tem a sua origem em Deus e sempre para o bem de toda a igreja. É sempre de acordo com a Bíblia Sagrada. A segunda fonte ela é carnal e humana. Tem princípio no homem, pode ter interferência da emoção, da razão e da vontade. Pode se confundir com fatos já conhecidos e pode ter relação com preconceitos e o caráter da própria pessoa. Por isso também se chama carnal e pode ser influenciada pelo mundo e pelo pecado e por isso também é chamada de mundana. A terceira e a pior fonte é a satânica. Sua origem vem do diabo e de demônios. Vem de espíritos malignos, perversos, enganadores e de mentira. Tem o objetivo de ensinar heresias, confundir as pessoas, levar à frieza da fé, a se desviar da verdade, a cair no pecado e parar a obra de Deus. O propósito da profecia. É preciso evitar que haja confusão quanto ao uso dos dons espirituais. Os dons não são para dirigir a igreja. Uma igreja não pode ser fundada em dons espirituais. Os maiores erros doutrinários de heresias vieram de supostas profecias, visões, revelações de líderes que não se deram ao trabalho de observar as verdades que estão escritas na Bíblia Sagrada. E olha que essas coisas não acontecem só em igrejas pequenas, mas grandes igrejas de ministérios internacionais entraram também por esse caminho. Muitos destes são críticos ferrenhos dos pentecostais, mas foram fundados sob falsas profecias e falsas revelações dadas pelos seus líderes que também eram pregadores de heresias.
A palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo e é o manual que sustenta e fundamenta a Igreja de Cristo. Nas questões espirituais e ministeriais, a Bíblia deve ser sempre consultada. O ensino geral da Bíblia deve ser o fundamento da Igreja. As profecias são para edificar, exortar e consolar, e de acordo com os ensinos bíblicos. Por isso não se deve desprezar as profecias, mas discernir, julgar e observar se ela realmente é bíblica e se ela realmente é de Deus. Variedade das línguas. O que é o dom de variedade de línguas? É a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Há um ensino confuso por aí de que este dom, por estar na lista por último, é o de menos importância. Isto não é verdade, pois em outras listas de dons espirituais, os dons estão em colocação diferente e nada disso altera a importância deste dom também para a vida espiritual do crente. Também há outro ensino de que Cristo não foi batizado no Espírito Santo e nem falava em línguas estranhas, e ainda que Jesus não disse a ninguém o dever de ser batizado no Espírito Santo. Isso é falta de conhecimento bíblico ou uma tentativa desonesta para confundir as pessoas mais simples. Está escrito em Marcos capítulo 16 e versículo 17: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas." Também está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 49. "E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias." Também está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, "E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar." Qual a finalidade do dom de variedade de línguas? É para a edificação espiritual daquele que ora. É para a vida espiritual do crente, no domínio do Espírito Santo. Este crente será renovado e avivado espiritualmente. Neste momento, o crente estará cheio do Espírito Santo. Será fortalecido e abençoado maravilhosamente. Será tratado pelo Espírito Santo no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, porque ele estará nos domínios do Santo Espírito de Deus. A atualidade do dom. Este dom foi dado abundantemente à igreja primitiva. Não há nada na Bíblia que diz que os dons cessaram atualmente. Onde a Bíblia tem ponto final, nós paramos. Onde o Espírito Santo não determinou o fim, é útil e estará sempre na igreja até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim está escrito em Atos capítulo 2, versículo 38 ao 39. "Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar." É promessa para os judeus, para os descendentes dos judeus, aos crentes distantes, a todos os chamados por nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação. Cabe aqui todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares e de todas as nações. Interpretação de línguas. Definição do dom. É a habilidade de interpretar na própria língua o que foi pronunciado em variedade de línguas. Assim orientou o apóstolo Paulo aos crentes. "E se alguém falar língua estranha, faça-se isto por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus." Se o crente, quando fala em línguas, está falando com Deus, não precisa de explicação, é uma questão de fé. Há diferença entre dom de interpretação e o dom de profecia? O dom de interpretação é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para transmitir em língua conhecida o que foi dito em língua estranha ou língua desconhecida.
Dom de profecia é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para entregar da parte de Deus uma mensagem espontânea e espiritual sem a necessidade de interpretação. Porém, uma pessoa ela pode ter o dom de línguas. Se buscar em oração, poderá também receber o dom de profetizar. E se continuar orando e buscando ao Senhor, pode também receber o dom de interpretação de línguas. Os dons espirituais são uma bênção para a vida pessoal do crente e de toda a igreja coletivamente. São ferramentas espirituais dadas pelo Espírito Santo para a edificação, exortação e consolação da Igreja de Cristo. É para a obra de missões e também na obra evangelística. Segundo nos ensina o pastor Antônio Gilberto sobre os dons de elocução, são dons que manifestam a mensagem de Deus. O dom de profecia, ele é um dom sobrenatural de mensagem verbal dada pelo Espírito Santo. O dom de variedade de línguas é um dom de expressão plural, um milagre linguístico operado pelo Espírito Santo na vida do crente. O dom de interpretação das línguas é uma mensagem verbal dada pelo Espírito Santo a uma outra pessoa, a própria pessoa que está falando em línguas estranhas ou para a igreja coletivamente. Não se trata de tradução de línguas, mas de interpretação de línguas. Tradução tem a ver com palavras e interpretação tem a ver com mensagens. Temos que ter responsabilidade também com os dons espirituais. Conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, nós aprendemos que nós devemos conhecer os dons espirituais. Também conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículo 31, nós aprendemos que nós devemos buscar os dons espirituais. Também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, nós devemos zelar pelos dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 32, nós devemos ter disciplina quanto ao uso dos dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, nós aprendemos que nós devemos ser abundantes nos dons espirituais. E em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, nós aprendemos também que nós devemos ter ordem e decência no uso dos dons espirituais. Agora vamos falar um pouco sobre dons espirituais práticos. Você os encontrará em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, 1 Coríntios capítulo 12, do 28 ao 30. Isto se refere ao que nós havíamos prometido no começo da videoaula. Romanos capítulo 12, versículo 7, dom de ministérios. Capacidade sobrenatural para servir sem reconhecimento e sem remuneração. Em Romanos capítulo 12, versículo 7, dom de ensinar, capacidade sobrenatural para ensinar na teoria e na prática, ensinar a fazer, ensinar fazendo e ensinar a entender. Romanos capítulo 12, versículo 8, dom de exortar, ajudar, assistir, encorajar e animar. Também encontramos em Romanos 12, 8, o dom de repartir, que é doar, oferecer, distribuir, benevolência, sem esperar nada em troca. Em Romanos capítulo 12, versículo 8, nós aprendemos ali sobre o dom de presidir, que é para dirigir, organizar, liderar e orientar. Também em Romanos capítulo 12, versículo 8, vemos ali o dom de exercitar misericórdia, que é assistência a necessitados, a sofredores, a enfermos e aqueles que precisam de uma ajuda, de uma mão na vida diária. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, nós encontramos ali o dom de socorros, que é socorrer enfermos, socorrer os pobres, socorrer os órfãos, socorrer as viúvas e socorrer os necessitados. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, nós encontramos os dons de governos, que é semelhante aos dons de presidir, que ele é necessário também para dirigir, organizar, liderar, orientar, dirigir, guiar e conduzir os trabalhos na obra do Senhor. E para concluir, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei, compartilhar com outros irmãos, deixa um comentário seu, isto nos ajuda a crescer o canal. Agora eu quero te convidar para nós fazermos um momento de oração. Bendito Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nos unimos em oração.
para te agradecer pela salvação das nossas almas, pelos nossos nomes escritos no livro da vida. Apresentamos a Ti cada um dos nossos familiares, esposos, esposas, filhos, pais, irmãos, parentes e amigos. Também os vizinhos, os conhecidos, próximos e distantes. Seja a Tua bênção, paz e graça sobre cada um. O Teu amor e a Tua salvação seja sobre todos aqueles que nos perseguem e que não nos amam. No nome santo de Jesus Cristo, nós já Te agradecemos. E que a presença do Teu Santo Espírito seja conosco todos os dias. Mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, Te damos graças hoje e sempre. Amém. A próxima lição é a de número 6, o Ministério de Apóstolo. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.